O marcador vermelho bateu contra o quadro branco tão forte que ele rachou ao meio. 3 dias, 3 milhões de dólares. E ninguém nesta sala pode resolver isso. A voz de Diana Morgan ecoou pela sala de conferências como uma sentença de morte. 20 engenheiros sentaram congelados. Um contrato de 100 milhões estava escorregando por seus dedos. 72 horas até colapso completo. Então a porta rangeu aberta. Um zelador entrou, empurrando seu balde de esfregão. O que aconteceu em seguida sacudiria esta empresa de bilhões de dólares até seu núcleo. Antes de começarmos, deixe um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu quero ver quão longe esta história viaja. Diana Morgan não tinha dormido em 47 horas. Ela podia sentir isso em seus ossos, aquela exaustão profunda que café não podia mais tocar. Mas sono era um luxo que ela não podia pagar. Não agora. Não com tudo que ela tinha construído por 40 anos desmoronando ao redor dela. Execute isso de novo, ela disse. Senhora, nós executamos isso 16 vezes, então execute isso 17. Dr. James Crawford, PhD, de Caltech, 23 anos em pesquisa de inteligência artificial, soltou um fôlego que disse tudo que suas palavras não podiam. Ele digitou o comando. A tela piscou. Números cascatearam. Vermelho. Tudo vermelho. Falha através de cada métrica. A mão de Diana encontrou a borda da mesa de conferências. Ela agarrou isso até seus nós dos dedos ficarem brancos. Alguém me explique, ela disse silenciosamente, perigosamente silenciosa. Como 20 das minas mais caras no Vale do Silício não podem resolver um problema que prometemos ao exército dos Estados Unidos que entregaríamos em 72 horas. Ninguém falou. Eu fiz uma pergunta. Crawford limpou sua garganta. A rede neural está batendo resistência na arquitetura da árvore de decisão. Nós recalibramos os nós ponderados, ajustamos os parâmetros de aprendizado, reestruturamos o inglês inteiro, James. Finja que não estou te pagando 400 mil por ano para me confundir. Está quebrado e nós não sabemos por quê. As palavras pairaram no ar como fumaça após uma explosão. Diana virou lentamente para encarar a sala. 20 engenheiros, Harvard, MIT, Stanford, Princeton. As melhores credenciais que dinheiro podia comprar. E nenhum deles podia olhar ela nos olhos. Você sabe o que General Harrison me disse ontem? Sua voz estava firme, mas algo por baixo dela estava rachando. Ele disse, se nós não entregarmos um sistema funcionando até sexta-feira, o contrato vai para a Meridian Technologies. Todos os 100 milhões de dólares disso. Ela deixou aquele número sentar. Você sabe o que acontece quando nós perdemos um contrato de defesa de 1 milhões? Silêncio. Nós não apenas perdemos dinheiro. Nós perdemos credibilidade. Nós perdemos contratos futuros. Nós perdemos tudo. A voz de Diana finalmente quebrou. Eu perco tudo. A empresa que eu construí do nada quando todo homem em capital de risco me disse que uma mulher da minha idade deveria estar brincando com seus netos, não construindo impérios. Rachel Park, sua VP de operações e a única pessoa nesta empresa que já tinha visto Diana chorar, deu um passo à frente. Diana, nós estamos fazendo tudo que nós tudo não é suficiente, Rachel. O telefone de Diana zumbiu. Ela olhou para baixo. Um texto de sua filha Amy. Mãe Lily continua perguntando quando a vovó está vindo visitar. Faz 3 meses. Ela desenhou para você uma imagem. Ligue quando você puder, por favor. A mandíbula de Diana apertou. Ela enfiou o telefone em seu bolso sem responder. Todos fora. Descubram isso. Não voltem até vocês terem algo que funcione. Eles fugiram. Todos exceto Rachel, que demorou perto da porta. Você deveria ir para casa, Rachel disse suavemente. Veja Lily. Ela tem 8 agora, Diana. Estes anos não voltam. Eu a verei quando eu tiver salvado a herança dela. E se você trabalhar-se até a morte primeiro.
Diana não respondeu porque ela não tinha uma. Às 23h47, o andar executivo da Nexus Technologies era uma cidade fantasma. Diana estava sozinha em seu escritório, olhando para o horizonte de Seattle. Em algum lugar lá fora, pessoas estavam dormindo. Pessoas estavam jantando com suas famílias. Pessoas estavam vivendo vidas que não pareciam que estavam a um trimestre ruim de distância do colapso. Ela pressionou sua testa contra o vidro frio. Quando eu me tornei esta pessoa? Ela pensou. Quando salvar a empresa se tornou mais importante que todo o resto? Seu telefone zumbiu novamente. Amy novamente. Desta vez, Diana respondeu. Mãe, você realmente atendeu. A surpresa na voz de Amy doeu mais do que qualquer reunião de conselho jamais poderia. Oi, querida. Me desculpe. As coisas têm sido loucas. Eu sei. As coisas são sempre loucas. Diana fechou seus olhos. Lily está acordada? Ela estava. Ela esperou você ligar. Mas é quase meia-noite, mãe. Ela adormeceu no sofá. Me desculpe. Você está sempre desculpada. A voz de Amy não estava zangada. Era pior que isso, estava cansada. Ela me perguntou esta noite por que a vovó não a ama mais. O peito de Diana apertou. Amy, eu disse a ela que isso não é verdade. Que a vovó a ama muito. Que a vovó está apenas muito ocupada salvando o mundo. Uma pausa. Mas mãe, ela tem 8. Ela não entende ocupado. Ela apenas entende. Não aqui. Eu vou compensar a ela depois deste contrato. Sempre há outro contrato, mãe. Sempre há outra crise. Quando isso termina? Diana não tinha uma resposta. Lily desenhou algo para você, Amy continuou. 2 figuras de palito de mãos dadas. Ela escreveu, vovó e eu no topo. Ela tem carregado isso por uma semana, esperando para dar a você. As lágrimas vieram antes que Diana pudesse pará-las. Eu virei este fim de semana. Eu prometo. Não prometa, mãe. Apenas tente. É tudo o que estamos pedindo. Apenas tente. A linha ficou muda. Diana estava lá na escuridão de seu escritório de canto, cercada por prêmios e conquistas, e 40 anos de provar todos errados. E ela nunca tinha se sentido mais sozinha em sua vida. Nathan Brooks empurrou seu carrinho de limpeza pelo andar executivo com a eficiência de um homem que tinha aprendido a ser invisível. Uniforme cinza, tênis gastos, fones de ouvido, e embora apenas um realmente tocasse música, o outro era apenas para exibição. Uma barreira que dizia às pessoas, não se preocupem comigo, eu sou ninguém. 52 anos de idade, viúvo, pai solteiro, e a pessoa mais inteligente neste andar, embora ninguém jamais saberia. Nathan tinha estado há 2 semestres de seu PhD no MIT quando Sarah foi diagnosticada. Câncer de mama estágio 4, 28 anos de idade, sem seguro. Uma filha recém-nascida que nunca lembraria a voz de sua mãe. Ele tinha feito sua escolha em menos de um dia. Abandonou, pegou 3 empregos, segurou a mão de Sarah por 18 meses de tratamentos que esgotaram suas economias e então sua esperança, e então finalmente sua vida. Isso foi 13 anos atrás. Agora ele empurrava um esfregão por corredores projetados por pessoas que nunca tinham tido que escolher entre aluguel e mantimentos. Ele limpava banheiros para executivos que ganhavam mais em um dia do que ele ganhava em um ano. Ele tinha aperfeiçoado a arte de ser móvel presente, mas despercebido, necessário, mas esquecível. E toda manhã, às 7h a.m., ele passava pela porta de seu apartamento, bem a tempo de acordar Emma, fazer seu café da manhã, trançar seu cabelo e levá-la para o ponto de ônibus. Esse foi o acordo que ele tinha feito consigo mesmo. Essa foi a promessa que ele tinha feito à memória de Sarah. O que quer que seja preciso, ela nunca se sentirá sozinha. Nathan contornou a esquina em direção à sala de conferências executiva. As luzes ainda estavam acesas, o que era incomum. Ele espiou pelas paredes de vidro, vazias agora, mas os quadros brancos. Nathan parou.
Seu esfregão bateu contra o carrinho enquanto ele se aproximava. Equações cobriam cada centímetro de espaço em branco. Diagramas de rede neural, arquiteturas de árvore de decisão, estruturas algorítmicas. Ele reconheceu imediatamente o tipo de trabalho avançado de IA que ele costumava sonhar em fazer, e no centro do quadro principal, circulado em marcador vermelho, com cortes irritados, através dele estava um problema. A respiração de Nathan prendeu. Eles estão usando regressão linear em um modelo de crescimento exponencial. Os nós ponderados não estão considerando o decaimento temporal. O loop de feedback está completamente... Ele parou a si mesmo. Não seu problema. Não seu trabalho. Limpe o quadro e siga em frente. Ele puxou seu pano, levantou-o em direção ao quadro branco e não conseguiu fazer isso. 13 anos. 13 anos lendo cada artigo que ele podia encontrar, ensinando a si mesmo novos frameworks em bibliotecas públicas, resolvendo problemas teóricos em sua cabeça enquanto esfregava chãos. 13 anos assistindo seu conhecimento enferrujar, enquanto a vida exigia que ele sobrevivesse em vez de prosperar. Nathan olhou para a porta. Corredor vazio. Câmeras de segurança não estavam apontadas para os quadros. Sua mão estava tremendo quando ele pegou o marcador vermelho. O que você está fazendo? Seu cérebro gritou. Você vai ser demitido. Você vai perder a única coisa mantendo o Emma alimentada. Mas sua mão continuou movendo. 5 minutos. Foi tudo que levou. Troque o modelo de regressão por uma função sigmoide. Redistribua os nós ponderados através do eixo temporal. Adicione um loop de feedback e considere o caos do mundo real em vez da perfeição teórica. Quando Nathan recuou, a solução era tão óbvia. Ele não podia entender como 20 PhDs tinham perdido isso. Então ele lembrou que eles eram treinados para ver problemas como coisas para conquistar. Ele tinha sido treinado pela vida para ver sistemas como coisas para entender. Há uma diferença. Nathan limpou suas mãos em seu uniforme. Seu coração estava batendo tão forte que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. Limpe isso agora mesmo, antes de qualquer um. O que diabos você está fazendo? Nathan girou. Diana Morgan estava na porta, braços cruzados, olhos fixos no quadro branco. Então nele. Por um momento, nenhum deles se moveu. Você é o zelador da noite, ela disse. Não uma pergunta, uma acusação. Sim, senhora, Nathan Brooks, eu estava apenas limpando. E eu vi o problema, e você viu um algoritmo de 100 milhões de dólares falhando, e você decidiu o quê? Consertá-lo com seu esfregão. O estômago de Nathan caiu. Me desculpe, eu não deveria ter tocado isso. Eu vou limpar isso agora mesmo. Não se mova. Diana passou por ele. Seus olhos escanearam suas correções. Sua mão foi para seu bolso, puxou seu telefone. Rachel, sala de conferências agora. Ela desligou sem esperar por uma resposta. Nathan estava congelado. Sua carreira, sua habilidade de alimentar sua filha piscou diante de seus olhos. Senhora, por favor, eu não posso perder este emprego. Eu tenho uma filha. Ela tem 8. Eu sou tudo que ela tem. Diana não olhou para ele. Ela estava fotografando o quadro branco, seus dedos voando pela tela de seu telefone. Qual seu nome de novo? Nathan. Nathan Brooks. Onde você estudou? Nathan Brooks. Eu não. Eu quero dizer, eu comecei no MIT, mas eu nunca terminei. Minha esposa estava doente, eu tive que MIT. Diana finalmente olhou para ele. Realmente? Olhou. Você estava no MIT para inteligência artificial, aprendizado de máquina e arquitetura de rede neural. Mas isso foi 13 anos atrás, antes que a vida acontecesse. Nathan engoliu. Sim, senhora. A porta ela abriu com um estrondo. Rachel entrou apressadamente, ainda puxando sua jaqueta. Diana, o que há de errado? Algo aconteceu com o sistema? Diana apontou para o quadro branco. Diga-me o que você vê. Os olhos de Rachel escanearam as equações. Seu rosto passou por confusão. Então reconhecimento, então descrença. Esta é Diana. Esta é uma correção sigmoide,
com compensação de decaimento temporal. Se isso funcionar, resolveria o problema do loop de feedback inteiramente. Ela virou para Diana. Quem fez isso? O olhar de Diana não tinha deixado Nathan. Ele fez. Rachel olhou para Nathan. Realmente olhou pela primeira vez. O uniforme cinza, o esfregão ainda pingando no chão, as mãos envelhecidas de um homem que tinha passado anos fazendo o trabalho manual. O zelador. O zelador. Diana confirmou. Isso é impossível. Este é trabalho de nível PhD, nível de pesquisador sênior. Este é... Execute isso. O quê? Execute a simulação com as correções dele agora mesmo. Rachel puxou seu tablet. Seus dedos tremeram enquanto ela inseria os novos parâmetros. A tela carregou, processou, calculou. Barras verdes preencheram a tela onde as vermelhas tinham estado. Redução de erro 63%. Rachel sussurrou. Aumento de velocidade de processamento 41%. Diana, funciona. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Diana virou para Nathan. Sua expressão era ilegível. Quem é você? Ela perguntou silenciosamente. E eu quero a verdade desta vez. Não há apenas uma história de zelador. A história real. A garganta de Nathan estava seca. A história real. Você acabou de resolver um problema que 20 engenheiros não puderam decifrar em 3 dias. Então sim, Sr. Brooks, eu quero a história real. Nathan olhou para o quadro branco, para suas correções, para o trabalho de 5 minutos que representava 13 anos de sonhos que ele tinha sido forçado a abandonar. Eu ia mudar o mundo, ele disse silenciosamente. Esse era o plano. Terminar meu PhD, entrar em um laboratório de pesquisa, construir sistemas de IA que pudessem realmente ajudar pessoas. Ele pausou. Então Sarah ficou doente e o mundo me mudou em vez disso. Diana estava silenciosa. Eu desisti 2 semestres antes de terminar. Cuidei dela por 18 meses. Segurei a mão dela quando ela morreu. Então eu segurei nossa filha e prometi que faria o que fosse preciso para dar a ela uma boa vida. A voz de Nathan rachou, mesmo que significasse limpar banheiros para pessoas que não me olhariam nos olhos. Rachel limpou seus olhos. Diana não se moveu. Não piscou, mas algo em seu rosto mudou. Quantos anos tem sua filha? Ela perguntou. 8. Igual a minha neta. As palavras pairaram entre eles. 2 pessoas de pontas opostas do mundo conectadas por algo que nenhum esperava. Qual o nome dela? Emma. Emma sabe sobre o MIT? Sobre quem você costumava ser? Nathan balançou sua cabeça. Ela sabe que eu trabalho noites. Ela sabe que eu estou sempre lá de manhã. Isso é suficiente, é? A pergunta la atingiu mais forte do que Nathan esperava. Eu digo a mim mesmo que é, ele admitiu. Eu digo a mim mesmo que ela está feliz e saudável e que é isso que importa. Mas às vezes ele parou. Às vezes o quê? Às vezes eu me pergunto se estou ensinando a ela a coisa errada. Que você tem que desistir de quem você é para cuidar das pessoas que você ama. Que sonhos são luxos que apenas pessoas ricas podem pagar. Diana ficou quieta por um longo momento. Então ela fez algo que chocou tanto Rachel quanto Nathan. Ela sentou, não na cadeira de CEO na cabeceira da mesa, em uma cadeira regular, como uma pessoa regular. Sente-se, Sr. Brooks. Senhora, sente-se. Nathan sentou. Diana inclinou-se para frente, seus cotovelos na mesa, e olhou para ele com olhos que tinham visto 4 décadas de guerra corporativa. Eu vou te perguntar algo, e eu preciso que você seja completamente honesto. Ok, você pode fazer isso de novo? Olhe para outro problema e resolva-o. O coração de Nathan parou. Que tipo de problema? O tipo que vale 100 milhões de dólares. O tipo que decide se esta empresa sobrevive ou morre. O tipo que a voz de Diana travou. O tipo que eu não consigo mais resolver sozinha. Nathan olhou para esta mulher, esta lenda que tinha acabado de admitir que precisava de ajuda. Para ele, um zelador. Eu precisaria ver a arquitetura completa do sistema, ele disse lentamente. Eu precisaria de acesso ao codebase existente.
Eu precisaria feito. Eu não tenho autorização de segurança. Eu te darei autorização. Eu não tenho credenciais. Você tem resultados, Sr. Brooks. Resultados importam mais. A mente de Nathan disparou. Isso era insano. Isso era impossível. Isso era... Eu preciso estar em casa às 7 a.m., ele disse. Toda manhã, sem exceções. Minha filha precisa de mim. Diana assentiu. Então nós trabalhamos em torno de seu horário. E se eu não puder realmente resolver isso, se esta noite foi apenas sorte, então você terá tentado. Os olhos de Diana prenderam os dele, o que é mais do que a maioria das pessoas faz. Ela estendeu sua mão pela mesa. Nathan olhou para isso, para ela, para tudo. Este momento representou cada sonho que ele tinha enterrado, cada sacrifício que ele tinha feito, cada noite que ele tinha passado, se perguntando se ele tinha desperdiçado seu potencial. Ele apertou a mão dela. Uma condição, ele disse. Diga-a. Ninguém sabe que eu sou o zelador. Não até nós vermos se isso funciona. Eu não posso deixar Emma descobrir, e então me assistir falhar. Eu não posso fazê-la passar por isso. O aperto de Diana apertou. Fechado. Ela se levantou, ajustou sua jaqueta, tornou-se a CEO novamente. Mas, Sr. Brooks, sim. Pare de se chamar apenas qualquer coisa. Você acabou de dar a esta empresa uma chance de sobreviver. Ela moveu em direção à porta. Isso faz você qualquer coisa, menos apenas. Ela pausou na soleira e olhou para trás. Nós começamos em 1 hora. Eu espero que você não estivesse planejando dormir esta noite. Nathan olhou para o quadro branco, para as equações que ele tinha escrito, para a vida que poderia estar começando a mudar. Sono, ele disse silenciosamente, é um luxo que eu desisti há muito tempo. A hora passou mais rápido do que Nathan esperava. Ele tinha ligado para a senhora Chen, sua vizinha idosa, que cuidava de Emma quando emergências surgiam. Ela tinha atendido no segundo toque, apesar da hora tardia. Sua voz imediatamente alerta. Nathan, está tudo bem? Eu preciso de um favor, um grande. Emma, ela está bem, ela está dormindo, mas eu preciso ficar no trabalho esta noite. Algo surgiu, algo importante. A senhora Chen tinha ficado em silêncio por um momento. Em 3 anos de morar ao lado, Nathan nunca tinha uma vez pedido a ela para cuidar de Emma durante a noite. Ele estava sempre em casa às 7 p.m. Sempre. Isso é sobre mais do que limpar chãos, não é? Ela tinha perguntado silenciosamente. Nathan tinha segurado o telefone mais apertado. Talvez. Eu não sei ainda. Vá. Eu estarei lá em 10 minutos. Emma nem saberá que você se foi. Senhora Chen, Nathan, sua voz estava firme. Eu criei 4 filhos e enterrei um marido. Eu sei como o sacrifício parece. O que quer que isso seja, não deixe isso passar por você. Algumas portas só abrem uma vez. Agora Nathan estava em uma sala de conferências privada no 47º andar, cercado por telas exibindo arquiteturas de código que ele não tinha visto em 13 anos. Suas mãos estavam tremendo, não de medo, de algo que ele tinha quase esquecido como sentir. Esperança. Diana entrou carregando 2 xícaras de café. Ela entregou uma para Nathan sem cerimônia. É terrível, ela disse, mas é cafeína. Eu tive pior. Eu duvido disso. Este é da máquina executiva. Custa mais por xícara do que o almoço da maioria das pessoas e ainda tem gosto de arrependimento. Nathan quase sorriu. Arrependimento eu sou familiar com. Diana sentou-se em frente a ele. Por um momento, nenhum falou. As telas zumbiram. A cidade brilhava 47 andares abaixo, e 2 estranhos sentaram em silêncio, cada um carregando pesos que o outro estava apenas começando a entender. Me conte sobre o sistema, Nathan finalmente disse. Tudo do começo. Diana puxou a arquitetura principal na tela central. Nós prometemos ao Departamento de Defesa uma IA que pudesse otimizar a logística militar em tempo real. Movimentos de tropas, cadeias de suprimentos, alocação de recursos,
Tudo coordenado por uma única rede neural que aprende e se adapta mais rápido do que qualquer equipe humana poderia. E não está funcionando. Está falhando catastroficamente. Taxas de erro estão subindo. O sistema não consegue se adaptar a variáveis inesperadas. Toda vez que pensamos que consertamos um problema, 3 mais aparecem. Nathan estudou a tela. Sua mente já estava correndo, fazendo conexões, vendo padrões. Parecia voltar para casa depois de anos de exílio. Mostre-me a árvore de decisão. Diana puxou-a. Nathan inclinou-se para a frente, seu café esquecido. Lá, ele disse apontando. E lá, seus engenheiros construíram isso como um programa de xadrez. Cada movimento calculado 17 passos à frente. Lógica perfeita, precisão perfeita. Foi para isso que os contratamos. É por isso que está falhando. A sobrancelha de Diana se levantou. Explique. Guerra não é xadrez. Vida não é xadrez. Você não pode calcular 17 movimentos à frente quando o tabuleiro continua mudando. Quando peças aparecem e desaparecem sem aviso, quando as regras em si mudam no meio do jogo. Então, o que você sugere? Nathan pegou um marcador da mesa. Moveu para o quadro branco. Sua mão estava firme agora, mais firme do que tinha sido em anos. Minha esposa era uma assistente social, ele disse enquanto escrevia. Ela passou toda a sua carreira ajudando pessoas em crise, famílias desmoronando, crianças em perigo, situações onde não havia playbook, nenhum protocolo, nenhuma resposta certa. Diana o observou silenciosamente. Eu perguntei a ela uma vez como ela tomava decisões quando tudo era caos. Você sabe o que ela disse? O que ela disse? Você não tenta controlar o caos, você aprende a dançar com ele. Você constrói sistemas que são flexíveis, não rígidos. Você cria frameworks que podem dobrar sem quebrar. Nathan recuou do quadro. Ele tinha desenhado uma nova arquitetura, orgânica, adaptativa. Nada como a estrutura rígida nas telas. Seus engenheiros construíram uma máquina que tenta prever o futuro, ele disse. Eu estou sugerindo que construamos um que aprenda a responder ao presente. Diana olhou fixamente para o quadro branco por um longo momento. Essa é uma abordagem completamente diferente. Sim, exigiria reconstruir a arquitetura central do zero. Sim, nós temos 67 horas. Então é melhor começarmos. Diana se levantou, caminhou até o quadro branco, estudou seu trabalho com uma intensidade que Nathan achou quase desconfortável. Você realmente acha que isso poderia funcionar? Ela perguntou silenciosamente. Eu acho que é a única coisa que poderia. Ela virou para encará-lo. Por que você está me ajudando? Realmente você não me deve nada. Você não deve nada a esta empresa. Se alguma coisa, empresas como a minha são a razão pela qual pessoas como você são negligenciadas em primeiro lugar. Nathan colocou seu marcador. A pergunta merecia uma resposta honesta. Quando Sarah estava morrendo, ele disse lentamente. Ela me fez prometer algo. Ela sabia que eu teria que desistir do MIT. Ela sabia que eu passaria anos apenas sobrevivendo. Mas ela me fez prometer que quando a chance viesse, realmente viesse, eu não deixaria o medo me impedir de pegá-la. Sua voz travou. Ela disse, Nathan, você vai querer se esconder. Você vai dizer a si mesmo que não é bom o suficiente mais, que muito tempo passou, que o mundo seguiu em frente sem você. E ela pegou minha mão e ela disse, prometa-me que você não vai acreditar nisso. Prometa-me que quando a porta abrir, você vai passar por ela. Os olhos de Diana estavam brilhando. Eu estive esperando 13 anos por uma porta para abrir. Nathan continuou. Esta noite aconteceu e eu fiz uma promessa a uma mulher que merecia melhor do que assistir seu marido se tornar invisível. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido das máquinas. Meu marido morreu 15 anos atrás, Diana disse finalmente. Ele ataque cardíaco em sua mesa, trabalhando até tarde para mim, para esta empresa. Ela pausou.
Eu o encontrei na manhã seguinte, café ainda quente. Nathan não falou. Algumas confissões exigiam silêncio. Todos me disseram para desacelerar depois disso, para delegar, para cuidar de mim mesma. Mas eu não podia porque se eu desacelerasse, eu teria que sentir isso. Eu teria que encarar o que eu tinha feito, o que eu tinha deixado esta empresa nos custar. Ela virou de volta para o quadro branco. Então, eu trabalhei mais duro, construí mais, provei que todos estavam errados que disseram que eu não podia fazer isso sozinha. Sua voz diminuiu e, no processo, eu me tornei exatamente o que eu tinha medo. Alguém que sacrifica todos que ela ama por algo que não pode amá-la de volta. Não é tarde demais, Nathan disse. Não é? Minha neta mal me conhece. Minha filha pensa que eu amo esta empresa mais do que eu a amo. E talvez ela esteja certa. Talvez eu o faça porque pelo menos a empresa precisa de mim. Pelo menos aqui eu importo. Você importa para eles também. Eles apenas precisam que você apareça. Diana riu amargamente. Quando foi a última vez que você apareceu? Realmente? Apareceu como o homem que você costumava ser, em vez do fantasma que você se tornou? As palavras atingiram Nathan como um golpe físico. Eu pensei que sim. Diana disse não gentilmente. Nós dois estamos escondendo, Nathan, apenas de maneiras diferentes. Você se esconde tornando-se invisível. Eu me escondo tornando-me intocável, mas esconder-se ainda é esconder-se. Ela moveu em direção à porta. Eu vou pegar o resto da equipe. Rachel, Maya, Helen, as pessoas que eu realmente confio. Nós vamos precisar de ajuda para reconstruir esta arquitetura a tempo. Eles não farão perguntas sobre mim? Eles farão muitas perguntas, mas eles seguirão minha liderança. Ela pausou na soleira. A pergunta é, você está pronto para parar de ser invisível? Nathan pensou em Emma, na promessa de Sarah, em 13 anos de ser móvel em salas cheias de pessoas que nunca olharam duas vezes. Eu não sei se eu lembro como, ele admitiu. Então eu acho que nós dois estaremos aprendendo algo esta noite. Ela saiu. Nathan ficou sozinho com o quadro branco, sua própria caligrafia olhando de volta para ele como um desafio. Seu telefone zumbiu. Um texto da Sra. Emma acordou perguntando por você. Eu disse a ela que você está ajudando alguém importante. Ela disse, papai sempre ajuda pessoas, é isso que ele faz. Então ela voltou a dormir abraçando aquele elefante. Você criou uma boa, Nathan. A visão de Nathan embaçou. Ele digitou de volta com dedos tremendo. Diga a ela que eu a amo. Diga a ela que estou tentando fazê-la orgulhosa. A resposta veio imediatamente. Ela já está orgulhosa. Ela apenas não sabe o quanto ela deveria estar ainda. Nathan guardou seu telefone no bolso enquanto passos se aproximavam. Múltiplos passos. A equipe de Diana. A porta abriu. Rachel entrou primeiro, seguida por uma jovem mulher com cabelo com mechas roxas e uma mulher mais velha com olhos gentis. Eles pararam quando viram Nathan. Todos, Diana disse por trás deles. Este é Nathan Brooks. Ele é a razão pela qual nós não estamos escrevendo nossas cartas de demissão amanhã. A jovem mulher, Maya, olhou Nathan de cima a baixo. Você é o que consertou a rede neural. Eu sugeri alguns ajustes. Sugeriu alguns ajustes. Maya repetiu. Ela virou para Diana. Ele está sendo modesto. Eu executei as correções dele através de 16 simulações diferentes. Eles funcionam toda única vez. Eu tenho estudado IA por 8 anos e eu nunca vi ninguém resolver um problema de decaimento temporal tão rápido. A mulher mais velha, Helen, deu um passo à frente e estendeu sua mão. Helen Torres, arquiteta sênior, 30 anos nesta indústria. Ela apertou a mão de Nathan firmemente. Eu não me importo onde você foi à escola ou o que você tem feito na última década. Eu me importo com resultados. E baseado no que estou vendo, você tem resultados. Obrigado. Não me agradeça ainda. Você está prestes a trabalhar mais duro do que você já trabalhou em sua vida. Os olhos de Helen brilharam. Diana disse, você precisa estar em casa às 7.
Isso nos dá 6 horas para reconstruir um sistema que 20 engenheiros não puderam consertar em 3 dias. Isso é possível? Apenas uma maneira de descobrir. Diana bateu palmas. Todos, ouçam. Nós estamos jogando fora a arquitetura antiga, começando do zero. A abordagem de Nathan é diferente, mas é nossa melhor chance. E quanto a Crawford e sua equipe? Rachel perguntou. A equipe de Crawford falhou. Esta é a nova equipe. Qualquer um que tenha um problema em receber direção de Diana, pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Uma perspectiva fresca pode sair agora. Ninguém se moveu. Bom, então vamos ao trabalho. Pelas próximas 6 horas, Nathan se perdeu no trabalho. Suas mãos voaram pelos teclados. Sua voz, hesitante a princípio, ficou mais forte enquanto ele explicava conceitos que ele só tinha sonhado por 13 anos. Maya o desafiou. Helen o apoiou. Rachel manteve todos cafeinados e focados. E Diana assistiu. Ela assistiu este homem, este zelador se transformar diante de seus olhos. O trabalhador invisível que tinha escorregado por seu prédio por 3 anos. De repente visível. De repente brilhante. De repente exatamente o que ela precisava. Às 6h45, a 60. Nathan olhou para o relógio. Eu tenho que ir. O sistema não está terminado. Maya protestou. Minha filha está acordando. Eu prometi que estaria lá. Diana se levantou. Vá. Nós continuaremos sem você. Mas Nathan. A voz de Diana estava firme. Eu passei 40 anos escolhendo trabalho sobre as pessoas que importam. Não cometa meus erros. Vá para casa. Esteja com Emma. Volte esta noite. Nathan pegou sua jaqueta. Hesitou na porta. Obrigado, ele disse, por me ver, por me dar uma chance. Diana sorriu pela primeira vez em tanto tempo quanto ela podia lembrar. Não pareceu forçado. Obrigado por me lembrar para que servem as chances. Nathan correu para o elevador. Ele tinha 15 minutos para chegar em casa, trocar suas roupas de trabalho e se tornar pai novamente. Atrás dele, Diana virou de volta para sua equipe. Continuem trabalhando, ela disse. Nós temos 61 horas e um milagre para construir. O que nenhum deles sabia, o que nenhum deles poderia ter previsto, era que o verdadeiro desafio não era construir o sistema. Era o que aconteceria quando a verdade viesse à tona. Nathan chegou em casa com 3 minutos de sobra. Ele arrombou a porta do apartamento, tirou seu uniforme de trabalho e enfiou-o debaixo da pia do banheiro. Suas mãos estavam tremendo enquanto ele vestia jeans e uma camiseta. Ele espirrou água em seu rosto, tentando lavar a exaustão que se agarrava a ele como uma segunda pele. Papai. Emma estava no corredor, segurando seu elefante de pelúcia. Seu cabelo uma bagunça selvagem de cachos emaranhados de sono. O coração de Nathan abriu do jeito que fazia toda manhã. Toda única manhã por 8 anos. Ei, garota bebê, você parece cansada. Eu estou bem. A senhora Chen disse que você estava ajudando alguém importante. Emma deu tapinhas em direção a ele, seus pés descalços silenciosos no carpete gasto. Era a princesa triste? Nathan ajoelhou-se para que eles estivessem no nível dos olhos. Que princesa triste. A das suas histórias. A que esqueceu como sorrir porque ela construiu seu castelo muito alto. A respiração de Nathan prendeu. Ele tinha contado a Emma aquela história semanas atrás. Ele nunca tinha imaginado que ela se lembraria. Sim, bebê, algo assim. Você a ajudou a lembrar? Eu estou tentando. Emma estudou seu rosto com aqueles olhos impossivelmente sábios. Os olhos de Sarah, o mesmo marrom profundo que tinha olhado para ele com amor mesmo quando o câncer estava vencendo. Você vai conseguir, ela disse com absoluta certeza. Você sempre ajuda pessoas. Esse é seu superpoder. Nathan a puxou para perto, respirando o cheiro de shampoo de morango e inocência. Eu não tenho superpoderes, Emma. Sim, você tem. Seu superpoder é você nunca desistir. Mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando você está cansado, você apenas continua.
Ele a segurou mais apertado porque ele não podia falar, porque sua filha tinha acabado de descrevê-lo melhor do que ele jamais tinha sido capaz de descrever a si mesmo. Papai. Sim, bebê, eu estou com fome. Nathan riu, uma risada real, a primeira em mais tempo do que ele podia lembrar. Então vamos fazer panquecas. Eles fizeram panquecas juntos. Emma em pé em seu banquinho medindo farinha cuidadosamente, enquanto Nathan trabalhava a chapa. Ela contou a ele sobre seu projeto de ciências, sobre como o pai de Molly tinha dito algo maldoso sobre ele na escola, sobre como a senhora Peterson estava escrevendo um livro e queria entrevistar pais que trabalhavam duro. Nathan ouviu. Ele sempre ouvia. Mas hoje algo mais estava borbulhando sob a superfície. Emma, posso te perguntar algo? Claro. Se eu tivesse uma chance de fazer algo diferente, algo maior, mas isso poderia mudar as coisas, você ficaria bem com isso? Emma virou uma panqueca com concentração cuidadosa. Que tipo de diferente? Eu não sei ainda. Talvez um emprego diferente, talvez trabalhando horas diferentes por um tempo. Você ainda estaria em casa nas manhãs? Eu tentaria. Eu sempre tentaria. Emma ficou quieta por um momento. Então papai Molly disse que o pai dela faz muito dinheiro e é por isso que ele é importante. Mas a senhora Peterson disse que não é assim que você mede as pessoas. Ela disse que você mede as pessoas por como elas fazem os outros se sentirem. A senhora Peterson é inteligente, eu sei. Então Emma olhou para ele. Se esta coisa diferente te faz sentir bem, então você deveria fazê-la porque quando você se sente bem, eu me sinto bem. É assim que funciona. A visão de Nathan embaçou. Quando você ficou tão sábia? Eu estive praticando. Ele beijou o topo de sua cabeça. Eu te amo, Emma, mais do que tudo. Eu sei. Te amo também, papai. Amanhã e de volta. Para Marte e de volta. Amanhã passou muito rapidamente. Nathan levou Emma até o ponto de ônibus, a observou subir, acenou até o ônibus desaparecer na esquina. Então ele ficou lá por um longo momento sozinho na calçada, sentindo o peso de tudo pressionando-o. Seu telefone zumbiu. Diana. General Harrison adiantou a demonstração. Amanhã, 10 e AM. Você pode vir cedo esta noite? O estômago de Nathan caiu. Amanhã eles tinham menos de 24 horas. Ele digitou de volta. Eu estarei lá. Naquela noite, Nathan chegou a Nexus Technologies às 8 horas p.m. O andar executivo estava zumbindo com atividade. Maya e Helen estavam curvadas sobre laptops. Rachel coordenando logística. Diana andando como um tigre enjaulado. Você está cedo, Diana disse quando ela ouviu. Não podia dormir. Nem eu podia. Nem nenhum de nós podia. Nathan moveu para a estação de trabalho central. A arquitetura do sistema brilhava na tela, sua arquitetura materializada e expandida por algumas das mentes mais brilhantes da indústria. Como parece? Ele perguntou. Parece um milagre, Maya disse sem olhar para cima. Assumindo que o milagre realmente funcione. Execute os testes de estresse novamente. Nós os executamos 47 vezes, então executamos os 48. Eles trabalharam durante a noite. As mãos de Nathan voaram pelo teclado, sua mente mais afiada do que tinha sido em anos. Ele não estava apenas lembrando o conhecimento antigo. Ele estava construindo sobre isso, expandindo isso, criando algo novo. Às 3 AM, Diana o puxou para o lado. Você precisa dormir, ela disse. Mesmo 1 hora, você não será bom para nós exausto. Eu estou bem, Nathan. Sua voz estava firme. Eu assisti pessoas esgotarem. Eu assisti pessoas se esforçarem tanto que elas se quebram. Eu não deixarei isso acontecer a você. Por que você se importa? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. Diana não vacilou. Porque você me lembrou de algo que eu esqueci. Que pessoas importam mais do que problemas. Que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é confiar em outra pessoa para carregar o peso por um tempo. Ela entregou a ele um cobertor, o sofá no meu escritório. 1 hora.
Eu te acordarei. Nathan queria discutir, mas seu corpo estava gritando e sua mente estava começando a embaçar nas bordas. Uma hora, ele concordou. Ele não se lembrava de adormecer. Ele apenas se lembrava de acordar para o caos. Nathan, Nathan, acorde. Rachel o estava sacudindo. Seu rosto estava pálido. O que há de errado? É Crawford. Ele descobriu sobre você. O sangue de Nathan gelou. Descobriu o quê? Tudo. Que você é o zelador. Que Diana te trouxe sem aprovação do conselho. Que você tem estado trabalhando em um contrato de defesa classificado sem autorização de segurança adequada. Nathan sentou-se totalmente acordado agora. Como? Filmagem de segurança. Ele revisou os registros da noite em que você consertou o algoritmo. Ele tem estado construindo um caso a noite toda. Onde ele está agora? No escritório de Diana com Thomas Blake. O estômago de Nathan caiu. Thomas Blake, o membro do conselho que tinha estado mirando a posição de Diana por anos, o que acreditava que credenciais importavam mais do que competência. Eles estão chamando uma reunião de conselho de emergência. Rachel continuou. Eles querem fechar o projeto. Demitir Diana. Demitir você. Nathan estava de pé antes que ela terminasse de falar. Ele invadiu o escritório de Diana sem bater. Thomas Blake estava atrás da mesa. A mesa de Diana como se ele já a possuísse. Crawford estava ao lado dele, satisfação presunçosa escrita em seu rosto. Diana estava sozinha, suas costas contra a parede. Ah, o zelador chega, Thomas disse. Ou eu deveria dizer o risco de segurança? Thomas, isso não é o que parece, Diana começou. É exatamente o que parece. Você contratou um zelador não qualificado para trabalhar em um contrato de defesa de 100 milhões de dólares. Você violou todo o protocolo que temos. Você arriscou a reputação desta empresa, nossa autorização de segurança, tudo para o quê? Um palpite. Um palpite que funcionou, Nathan disse. Os olhos de Thomas se voltaram para ele. Com licença. O sistema funciona. Seus 20 engenheiros PhD não puderam resolver o problema em 3 dias. Eu o resolvi em 5 minutos. Execute o teste você mesmo. As taxas de erro estão em 63%. A velocidade de processamento está em 41%. General Harrison vai ver um sistema funcionando amanhã. E é por causa deste zelador não qualificado. Não importa se funciona. Você não tem autorização. Você não tem credenciais. Você não tem permissão para estar em qualquer lugar perto deste projeto. Eu tenho resultados. Resultados não importam quando todo o processo está comprometido. Quando o general descobrir que sua preciosa IA foi construída por um homem que esfrega chãos para viver, então ele saberá que foi construída por alguém que entende como problemas reais se parecem. Nathan interrompeu. Alguém que realmente viveu no caos que este sistema é suposto gerenciar. Seus engenheiros construíram algo perfeito. Eu construí algo real. Há uma diferença. O rosto de Thomas avermelhou. Isso é exatamente o que está errado com esta empresa. A tomada de decisão emocional de Diana, sua recusa em seguir protocolos, sua insistência em colocar sentimentos acima de fatos. Sentimentos. Diana deu um passo à frente, sua voz perigosamente quieta. Você quer falar sobre sentimentos, Thomas? Que tal o sentimento de assistir 20 pessoas brilhantes falharem porque elas estavam com muito medo de pensar diferente? Que tal o sentimento de saber que sua empresa está prestes a entrar em colapso e a solução de todos é fazer a mesma coisa que tem falhado? Diana, eu não contratei Nathan por causa de sentimentos. Eu o contratei porque ele viu algo que nenhum de nós podia. Porque ele teve a coragem de pegar um marcador e tentar quando todo mundo tinha desistido. Isso não é emocional. Isso é liderança. Liderança não significa jogar fora o livro de regras. Às vezes, sim. Às vezes, o livro de regras é o problema. A sala estava silenciosa. Thomas e Diana se encararam como guerreiros em um campo de batalha.
Nenhum disposto a recuar. Finalmente Thomas falou. O conselho se reúne em 2 horas. Estou recomendando que cancelemos a demonstração e encerremos seu emprego. Ambos vocês. Ele saiu. Crawford seguiu, lançando a Nathan um olhar de puro desprezo. A porta fechou. Diana afundou em uma cadeira, sua cabeça em suas mãos. Me desculpe, Nathan disse. Isso é minha culpa. Eu nunca deveria ter tocado aquele quadro branco. Não. Diana olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz estava firme. Não se atreva a pedir desculpas por ser brilhante. Não se atreva a pedir desculpas por salvar esta empresa. Eu não a salvei. Eu a fiz pior. Você a fez real. Pela primeira vez em 20 anos, a LDA iniciar esta empresa fez algo corajoso. O que quer que aconteça em seguida, isso importa. Nathan sentou-se em frente a ela. O que nós fazemos? Nós lutamos. Diana estava com sua máscara de CEO deslizando de volta para o lugar. Nós entramos naquela reunião de conselho e nós mostramos a eles o que este sistema pode fazer. Nós deixamos os resultados falarem por si mesmos. E se o conselho não ouvir, Diana encontrou seus olhos. Então nós caímos balançando juntos. Nathan pensou em Emma, na promessa de Sarah, em 13 anos de ser invisível e uma noite de finalmente ser visto. Juntos. Ele concordou. 2 horas depois, Nathan estava fora das portas da sala de reuniões, seu coração batendo tão forte que ele podia senti-lo em seus dentes. Diana estava ao lado dele, calma como pedra. Pronto? Ela perguntou. Não. Bom, nem eu. Ela empurrou as portas. 12 rostos viraram para encarar eles. Thomas Blake sentou na cabeceira da mesa, uma pasta de evidências espalhada diante dele. Crawford sentou à sua direita, mal contendo sua satisfação, e na ponta distante da mesa, sua chegada não anunciada e inesperada, sentou General Harrison. Bem, o general disse, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Vamos ver sobre o que é todo o alvoroço? Os pés de Nathan pararam de se mover. General Harrison não deveria estar aqui. A demonstração estava agendada para amanhã de manhã. Algo tinha mudado. General Diana se recuperou primeiro. Nós não estávamos esperando você até eu mudei minha agenda. A voz de Harrison estava calma, mas seus olhos não perderam nada. Sr. Blake foi gentil o suficiente para me informar que poderia haver algumas irregularidades com este projeto. Eu queria ver por mim mesmo. Thomas Blake ficou de pé espalhando suas mãos em um gesto de falsa humildade. General, eu peço desculpas que você teve que aprender sobre esta situação de uma maneira tão infeliz. Se eu tivesse sabido antes sobre o lapso de julgamento da Sra. Morgan, que lapso seria esse, Sr. Blake? Thomas pegou uma pasta da mesa. Diana contratou um indivíduo não qualificado para trabalhar em seu contrato. Um homem sem autorização de segurança, sem credenciais, sem experiência em pesquisa de inteligência artificial. Eu vejo. O olhar de Harrison mudou para Nathan. E quem é este indivíduo não qualificado? Nathan deu um passo à frente antes que Diana pudesse falar. Esse seria eu, senhor. Nathan Brooks. E quais são suas qualificações, Sr. Brooks? Eu estava há 2 semestres de um PhD no MIT antes de desistir 13 anos atrás. Desde então, eu tenho trabalhado como zelador noturno nesta empresa. A sala ficou silenciosa. Um dos membros do conselho realmente ofegou. A expressão de Harrison não mudou. Um zelador? Sim, senhor. Você está me dizendo que um zelador tem trabalhado em um contrato de defesa classificado? Sim, senhor. Thomas interveio. Você vê, general, isso é exatamente o que eu estava alertando você. O julgamento de Diana tem sido comprometido. Ela tem estado tomando decisões emocionais em vez de eu não perguntei a você, Sr. Blake. A voz de Harrison cortou a sala como uma lâmina. Ele estava ainda olhando para Nathan. Sr. Brooks, eu quero que você me explique em inglês claro o que você fez a este sistema. A garganta de Nathan estava seca. Todo instinto disse a ele para encolher-se para se tornar invisível,
para deixar alguém mais qualificado falar por ele. Mas então ele pensou em Emma e em Sarah, em 13 anos de se esconder. Senhor, seus engenheiros construíram um sistema perfeito. Todo protocolo seguido, todo parâmetro otimizado, todo cálculo exato. E isso é um problema. É um problema porque a guerra não é perfeita. A vida não é perfeita. Seu sistema foi projetado para prever o futuro baseado em padrões passados. Mas o futuro não segue padrões. Ele os quebra. Harrison inclinou-se ligeiramente para em frente. Nathan tomou isso como permissão para continuar. Eu redesenhei a arquitetura central para adaptar em vez de prever, para aprender do caos em vez de tentar controlá-lo, para pensar como um comandante de campo em vez de um computador. Essas são belas palavras, Sr. Brooks. Você pode prová-las? Sim, senhor. Diana deu um passo à frente. General, se você nos permitir demonstrar. Não você, Sra. Morgan. Harrison levantou sua mão. Ele. Eu quero ver o que o zelador pode fazer. As palavras pairaram no ar como um desafio. Thomas Blake sorriu presunçosamente. A satisfação de Crawford estava mal contida. Nathan caminhou até a tela de apresentação. Suas mãos estavam tremendo, mas sua voz estava firme. Maya puxa a simulação de Kandahar. Maya digitou rapidamente. O cenário apareceu na tela. A mesma missão falha que tinha custado vidas e semanas de atraso. Esta é uma falha de logística do mundo real de 2023. Nathan disse múltiplas linhas de suprimento, movimento inimigo, populações civis, falhas de equipamento. A missão original levou 3 semanas e perdeu 11 soldados. A mandíbula de Harrison apertou. Ele conhecia esta missão. Ele provavelmente tinha revisado os relatórios de falha pessoalmente. Execute isso através de seu sistema antigo, Nathan disse. Maya inseriu os parâmetros. A tela calculou por 8 segundos, então exibiu uma mensagem de erro. Nenhuma rota viável encontrada dentro dos parâmetros de risco aceitáveis. Foi isso que sua IA original produziu, Nathan disse. Agora assista isso. Ele inseriu o mesmo cenário no novo sistema. 3 segundos depois, 3 rotas alternativas apareceram, classificadas por risco, tempo e eficiência de recursos. Rota Alfa evita a zona de conflito principal inteiramente redirecionando pelo corredor norte. Tempo de entrega estimado 14 horas. Risco de baixas mínimo. Harrison olhou fixamente para a tela. O corredor norte foi minado. O sistema considera isso. Olha aqui. Nathan puxou a análise detalhada. Ele detectou anomalias nos dados do terreno e sinalizou potencial colocação de IED. Ele sugeriu uma varredura de drone de reconhecimento antes do movimento do comboio. Ninguém na missão original pensou nisso, porque ninguém na missão original podia processar tantos dados rápido o suficiente. O sistema fez isso em 3 segundos. A sala estava silenciosa. Harrison levantou-se lentamente, caminhou em direção à tela. Seus olhos se moveram pelos dados com a precisão de um homem que tinha passado 40 anos analisando campos de batalha. Execute outro cenário, ele disse, algo que sua equipe não preparou para. Thomas Blake interveio. General, certamente isso não é necessário. O ponto tem sido feito sobre violações de protocolo. O ponto, Sr. Blake, é se este sistema pode salvar vidas americanas. Eu não me importo quem o construiu. Eu me importo se ele funciona. Ele virou para Nathan. Evacuação de furacão na costa do Golfo. 3 bases militares, 12.000 pessoas, transporte aéreo limitado, janela climática deteriorando. Você tem 30 segundos para inserir o cenário. Os dedos de Nathan voaram pelo teclado. Ele não estava pensando mais. Ele estava reagindo do mesmo jeito que ele tinha reagido a toda a crise que a vida tinha jogado nele por 13 anos. O sistema processou, calculou o exibido. Rota de evacuação primária usa embarcações navais de Pensacola, Nathan disse. Rota secundária coordena transporte de helicóptero em rotação para minimizar exposição ao clima.
Rota terciária estabelece abrigos temporários em instalações internas se o transporte se tornar impossível. Todos os 12.000 pessoas evacuados em 18 horas. O protocolo militar padrão leva 36 horas para aquela evacuação. Protocolo padrão não considera a adaptação climática em tempo real. Este sistema faz. Harrison virou para encarar o conselho. Sua expressão era ilegível. Sr. Blake, você me chamou aqui para relatar irregularidades com este projeto. Sim, General. As violações de protocolo sozinhas. Eu comandei soldados por 40 anos. Você sabe o que mata soldados, Sr. Blake? Não são violações de protocolo. É pensamento rígido. São sistemas que não conseguem se adaptar. São líderes que se importam mais com regras do que com resultados. O rosto de Thomas empalideceu. General, eu estava apenas tentando proteger. Você estava tentando proteger sua posição. Há uma diferença. Harrison caminhou em direção a Nathan, parou diretamente na frente dele. Sr. Brooks, por que você desistiu do MIT? Nathan engoliu. Minha esposa foi diagnosticada com câncer, senhor. Estágio 4. Nós tínhamos uma filha recém-nascida. Ela sobreviveu? Não, senhor. Ela morreu quando Emma tinha 18 meses de idade. Então, você tem criado sua filha sozinho desde então? Sim, senhor. Trabalhando como zelador? Sim, senhor. Por que você não voltou? Terminar seu diploma. A voz de Nathan travou. Porque quando eu pude respirar novamente, parecia tarde demais. Porque eu tinha passado tanto tempo sendo invisível que eu esqueci que eu podia ser qualquer outra coisa. Porque ele parou. Porque o quê? Porque eu estava com medo, Senhor. Com medo de que eu não era bom o suficiente mais. Com medo de que eu falharia. Com medo de que minha filha me assistiria falhar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Harrison fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu sua mão. Sr. Brooks, eu comandei milhares de soldados, os melhores, os que salvaram vidas, que venceram batalhas, que fizeram a diferença. Eles não eram os com o melhor treinamento ou os diplomas mais sofisticados. Eles eram os que tinham sido quebrados e se reconstruído. Os que sabiam o que significava perder e continuaram lutando de qualquer maneira. Nathan apertou a mão dele, muito atordoado para falar. Você não é não qualificado. Harrison continuou. Você é exatamente qualificado porque você construiu um sistema que pensa do jeito que sobreviventes pensam, do jeito que pessoas que perderam tudo pensam. Você construiu algo que pode se adaptar porque você teve que se adaptar todos os dias por 13 anos. Ele virou para o conselho. Eu estou aprovando o contrato, financiamento total, e eu estou adicionando uma condição. Diana deu um passo à frente. Que condição, General? Sr. Brooks lidera a equipe de implementação, autorização de segurança total, compensação total, reconhecimento total. Thomas Blake saltou para seus pés. General, você não pode estar falando sério. O conselho tem a palavra final sobre decisões de pessoal. Então o conselho pode encontrar outro contrato de 100 milhões a eles. A voz de Harrison era aço. Este sistema salva vidas. Sr. Brooks o construiu. Ou ele o lidera, ou eu saio. A sala explodiu. Membros do conselho gritando. Thomas discutindo. Crawford tentando salvar algo do naufrágio de seus planos. Através de tudo, Nathan estava congelado. Isso não estava acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. Diana apareceu ao lado dele. Sua mão tocou seu braço. Respire, ela sussurrou. Você fez isso. Eu não fiz nada. Você apareceu. Você disse a verdade. Você os deixou ver quem você realmente é. Os olhos de Diana estavam brilhando. Essa é a coisa mais difícil que qualquer um pode fazer. Os gritos diminuíram. Um por um, os membros do conselho ficaram em silêncio. A presidente e mulher mais velha que Nathan nunca tinha notado antes se levantou. Nós votaremos, ela disse.
Todos a favor de aceitar os termos do General Harrison, incluindo a nomeação de Nathan Brooks como arquiteto-chefe. Mãos subiram. 379. Todos opostos. A mão de Thomas Blake. De Crawford, outro moção passa. 9-3. Os joelhos de Nathan quase cederam. Diana pegou seu cotovelo e o estabilizou. Parabéns, Sr. Brooks, o presidente disse. Bem-vindo a Nexus Technologies oficialmente desta vez. Thomas Blake saiu furiosamente sem uma palavra. Crawford seguiu derrotado. General Harrison abordou Nathan mais uma vez. Sr. Brooks, eu quis dizer o que eu disse. Os melhores líderes que eu conheci não eram os que nunca caíram. Eles eram os que se levantaram. Ele pausou. Sua filha tem sorte de ter você. Eu sou o sortudo, senhor. Harrison assentiu. Vá para casa. Conte a ela o que aconteceu. Ela merece saber. Nathan olhou para o relógio. 6h47 AM. Ele tinha 13 minutos para chegar em casa. 13 minutos para descobrir como contar tudo a Emma. Senhor, ele chamou enquanto Harrison virava para sair. Obrigado por me ver. Harrison sorriu. Isso transformou seu rosto inteiro. Eu passei 40 anos aprendendo que as pessoas mais importantes são geralmente as que ninguém está olhando. Você me lembrou por que isso importa. Ele saiu. Os membros do conselho seguiram. Rachel e Maya estavam se abraçando. Helen estava limpando lágrimas de seus olhos. Diana estava ao lado de Nathan observando-o. Você deveria ir, ela disse suavemente. Emma está esperando. Diana, eu não sei como. Sim, você sabe. Você conta a ela a verdade, toda a verdade sobre o MIT, sobre a mãe dela, sobre quem você realmente é. E se ela ficar desapontada? E se ela pensar menos de mim por esconder isso todos esses anos? Diana tocou seu rosto apenas brevemente. Apenas o suficiente para ancorá-lo. Nathan, aquela menininha pensa que você pendurou a lua. Nada que você diga a ela vai mudar isso. Mas ela merece saber que o homem que ela já ama é ainda mais extraordinário do que ela imaginou. A garganta de Nathan fechou. Ele não podia falar, então ele apenas assentiu. E então ele correu. Nathan chegou em casa às 6h59 AM. Seus pulmões ardiam de correr. Sua camisa estava encharcada de suor. Suas mãos estavam tremendo enquanto ele tateava com as chaves. Mas nada disso importava. Tudo o que importava era passar por aquela porta antes que Emma acordasse. Ele invadiu bem quando a porta do quarto dela rangeu aberta. Papai, ela estava lá em seu pijama, seu cabelo uma bagunça selvagem, agarrando o elefante de pelúcia que uma vez tinha pertencido à sua mãe. Seus olhos estavam sonolentos, mas brilhantes. Ei, garota bebê, você parece engraçada. Você correu para cá? Nathan riu. Saiu trêmulo e estranho. Sim, eu corri. Por quê? Porque eu não queria perder fazer seu café da manhã. Emma o estudou com aqueles olhos impossivelmente sábios. Algo aconteceu. Você parece diferente. Nathan ajoelhou-se para que eles estivessem cara a cara. Seu coração estava batendo forte. Cada palavra que ele tinha ensaiado na corrida para casa tinha desaparecido de sua mente. Emma, eu preciso te contar algo. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Você está doente? Não, bebê. Eu não estou doente. Você está em apuros? Não, o oposto, na verdade. Nathan respirou. Mas eu não tenho sido completamente honesto com você sobre meu trabalho, sobre quem eu sou, sobre muitas coisas. Emma não disse nada. Ela apenas esperou paciente e confiante do jeito que ela sempre esperou por ele. Você sabe como eu trabalho noites naquela grande empresa, Nexus Technologies. Você limpa os escritórios. Está certo. Eu tenho sido um zelador lá por 3 anos. A voz de Nathan travou. Mas antes disso, antes de você nascer, eu era outra coisa. Eu estava estudando para ser um cientista em uma escola muito boa. Eu ia construir coisas, coisas importantes, coisas que poderiam ajudar pessoas. Os olhos de Emma arregalaram. Você ia ser um cientista como eu. Sim, bebê, exatamente como você. O que aconteceu?
A garganta de Nathan fechou. Ele tinha contado esta história antes para Diana, para a senhora Chain, para si mesmo na escuridão de muitas noites sem dormir. Mas ele nunca tinha contado a Emma. Ele a tinha protegido disso. Ou talvez ele tinha protegido a si mesmo de ver suas falhas refletidas nos olhos dela. Sua mãe ficou doente, ele disse silenciosamente. Muito doente, e eu tive que fazer uma escolha. Eu podia ficar na escola e deixar outra pessoa cuidar dela. Ou eu podia sair da escola e cuidar dela eu mesmo. Você escolheu a mamãe. Eu escolhi a mamãe. Emma ficou quieta por um momento. Então é isso que heróis fazem, papai. Eles escolhem as pessoas que amam. A visão de Nathan embaçou. Eu não sei se eu sou um herói, Emma. Por muito tempo, eu pensei que eu era um fracasso. Eu pensei que eu tinha desistido de tudo. Todos os meus sonhos, todo o meu potencial, e não tinha nada